começamos ontem, tivemos a oportunidade de receber ontem, vindo de Belo Horizonte, né? Pastor Reinaldo Arruda Pereira, não é isso? É um amigo nosso, ele é pastor dos pastores, porque como foi coordenador, né, de todo o programa de teologia do seminário, e nós escrevemos juntos um documento que é o plano pedagógico de teologia para todos os seminários do Brasil. Nós escrevemos juntos, e o Dr. Reinaldo é alguém que tem dedicado a sua vida à educação. Ele é pastor em Belo Horizonte. O Dr. Reinaldo, ele tem doutorado em ciências da religião, e já, né, depois de uma certa idade, brincando com a gente, está terminando psicologia. Você está fazendo na PUC Minas, psicologia, com experiência ministerial, com a sua experiência de trabalho, com seus aconselhamentos familiares. Então ele veio para compartilhar conosco as questões emocionais e espirituais, pelo seu conhecimento, pela sua experiência, mas sobretudo pelo pastor que ele é. Homem de fé, homem de testemunho, homem de compromisso, homem de Deus. As crianças vão ficar aqui mesmo? Porque a gente tem um cultinho, a gente está pensando aqui, né? Vocês querem ir para o cultinho? Vamos, a tia Kátia preparou algo bem legal para vocês. Tudo bem, o Manu também. Então dizia eu que alegria muito grande pela experiência espiritual, pela experiência psicológica, pela experiência acadêmica do pastor Reinaldo. Mas mais do que qualquer conhecimento, é ser um homem de Deus, dependente, digno, né, de uma vida íntegra. Hoje que nos falta tanto esse exemplo. Então, é com alegria e felicidade. Eu acho que esse seu microfone aí. Graça e paz, meus amados irmãos. Que bom estar aqui nesta noite mais uma vez. Nada melhor do que a gente se encontrar na casa de Deus, com gente que tem fé, no momento de vida, né, no mundo todo, de tamanha desesperança. Então a gente tem que se alegrar muito. Glórias ao nome do nosso Deus, né, porque Ele nos concede coisas tão boas, apesar que muitas vezes a gente não sabe reconhecer isso. Eu estive pensando hoje, meus irmãos, assim, esse processo, né, que temos enfrentado nesses últimos tempos, praticamente aí 1 ano, 5 e 2 meses, né? 1 ano e 2 meses. Não é pouca coisa, não. Pandemia. Mas olha, para os irmãos terem uma ideia. Ontem eu compartilhei com os irmãos que nós perdemos uma oportunidade na pandemia. Perdemos a oportunidade como crentes, como servos. E hoje de manhã eu recebi um telefonema de alguém que eu nunca tinha falado. E ele disse: eu encontrei seu número aleatoriamente. E ele perguntou assim: você tem Bíblia? Eu falei: tenho. Ela está perto ou longe de você? Eu falei: está pertinho aqui de mim. Você pode pegar? Eu falei: claro que eu posso. Aí eu já imaginei, vou dar uma cordinha para ele andar, ver o que ele vai fazer comigo, né? Aí ele abre em Apocalipse capítulo 43, leio um versículo X, eu li. Vai lá para Apocalipse e tal, eu fui, capítulo 21. Vai para a segunda carta de Pedro, eu fui. Li o texto, aí ele veio com o velho chavão, né? Jesus Cristo é somente homem. Aí eu já dei uma paradinha. Perguntei para ele assim: o que é que te assegura falando que Jesus Cristo é apenas homem? Mas qual que é a moral da história? Em 2 momentos, ele disse assim, na nossa conversa: você está errado. Dizendo para mim que eu estava errado.
a estratégia, a metodologia perfeita. Ligar para alguém que eu desconheço. Trazer uma palavra de conforto, fundamental. Mas eu não posso falar que o outro está errado. Senão eu fecho o diálogo. O encontro se acaba. Então, meus irmãos, eu achei interessante linkar isso com aquilo que eu falei ontem com os irmãos. A nossa casa se tornou não um abrigo, mas um lugar, um território em que nós nos isolamos, muitas vezes de tudo e de todos. O jeito de ser da sociedade, nessa contemporaneidade, invadiu plenamente a nossa vida. E eu queria, nesta noite, desfazer com os irmãos aqui, alguns pactos e mitos da nossa família. Pensando nesse tema geral que a igreja, colocou para a gente pensar aqui, a família no contexto da pandemia, saúde espiritual e emocional. Nessa pandemia, essas duas coisas são associadas, não podemos separar. É impossível você estar bem emocionalmente, se você não estiver bem espiritualmente. E também vice-versa. O abalo, de certa maneira, atingiu essas duas áreas assim, substantivas da nossa vida. A doença desse tempo agora chama-se pânico e ansiedade. O que tem de gente em pânico por causa da Covid-19, medo, Gente ansiosa, e começa com as criancinhas. Então, desfazendo pactos e mitos na família. Todas as nossas famílias, todas as famílias, têm pactos e têm mitos. Alguns pactos são bons, outros não são muito bons, e ainda outros são extremamente prejudiciais a nós. Então vamos pensar rapidinho aqui, eu convido os irmãos sobre os pactos. Pacto pode ser entendido como certos segredinhos que nós temos. É aquela coisa assim, muito de família, ninguém pode saber. Mas isso não é muito saudável. Mas tem um contraponto também. E às vezes isso passa pelo pai ou pela mãe. Fala assim, eu não tenho segredo nenhum com os meus filhos. Opa, isso aí tem de ser falado entre aspas. Tem coisas que os pais não falam para os filhos. Mas não pode ter pacto de se fechar. Olha, isso aqui eu não compartilho. Isso aqui eu não falo. E a gente tem que ser bem realista, meus irmãos, que às vezes tem. Eu e o pastor Vanessa, a gente, às vezes, coisas da igreja, a gente não pode falar com a esposa. É uma questão ética. Mas da mesma forma tem marido que tem segredos assim cabulosos com a esposa, e a esposa com o marido. Isso vai minando, meus irmãos, em outras palavras, a nossa confiabilidade. E aí tem um conceito que eu coloquei ali para os irmãos. Por que às vezes a gente não percebe isso? Os pactos, meus irmãos, eles surgem num processo que eu chamo de invisibilidade. Sutilmente, é como se eles não existissem, mas eles acabam interferindo profundamente
nas nossas relações em família. Se a gente parar para pensar um pouquinho, aquilo que às vezes está invisível nas nossas relações, é que nos controlam. Porque às vezes a gente não dá conta de falar sobre essas coisas. E quando eu falo falar, meus irmãos, não é começar a falar não, e os irmãos vão ser testemunhas minhas aqui agora, em determinados momentos da nossa vida, a gente começa a falar algumas coisas com a esposa, quando a gente assusta, a gente está meio encrencado, a gente começa a brigar, não é assim? A gente fecha a cara, a gente vai dormir, dorme de descostas, como diz o outro, né? Só vai falar uma semana depois. Olha, por que acontece? Porque tem muita coisa invisível nos nossos pactos. E isso não traz saúde espiritual para nós. E pior ainda, isso nos arrebenta na emoção. Então o detalhe aqui é o seguinte, né? Pensando em família, pensando em casal, quais são os nossos pactos, né? Cada casal, cada família precisa, gente, por que a gente está assim assado? Esses pactos. Toda família tem pactos invisíveis, que acontecem no cotidiano, da caminhada a dois, ou da caminhada a vários. Então, em nossa família existem pactos invisíveis. Vocês querem ver um negócio que faz a gente, pai e mãe, sofrer? Marido e mulher sofrer? Quando os filhos chegam na adolescência, e eles desconstroem muito daquilo que a gente viveu, porque eles falam tudo abertamente com a gente. Quem foi pai de adolescente, quem é pai de adolescente, sabe do que eu estou falando. E às vezes a gente assusta pra caramba, como se diz, né? Mas a gente aprende com eles. Pai e mãe aprendem com os filhos, mas também ensinam aos filhos. E aqui o ensinar tem de ser muito mais intenso e extenso do que aprender com os filhos. Um dia desse eu estava fazendo um aconselhamento lá na minha igreja e a irmã disse para mim assim: pastor, mas entre eu e meus filhos, ela tem um casal, dois meninos gêmeos, eu e meus filhos a gente não tem segredo. Eu falei, mas peraí, minha irmã, isso não está muito correto. Não está muito correto. Tem coisa que você não pode falar para os seus filhos. Você não pode esquecer que você é mãe, tem mais experiência, tem mais maturidades, e eles não têm maturidade para ouvir determinadas coisas. É a ideia do pacto. Como pode ter o pacto se eu não falo nada para os meus filhos? Pode ter o pacto, ok, eu decido tudo sozinho. Eu não consulto a minha esposa para nada, a esposa não fala nada, não compartilha nada. São pactos que nós vamos elaborando e construindo a nossa vida. Aí a ideia de família fica meio fragilizada, né? Meio trincada. E a invisibilidade começa a fazer. Olha a oportunidade que nós perdemos, meus irmãos, com a pandemia. Conversar, dialogar, bater um papo maduro, sincero, verdadeiro, autêntico, como a Bíblia nos ensina, mesmo com quem a gente ama e partilha a vida, não é fácil, não. Se tem um negócio difícil, é a gente sentar para conversar, marido e mulher, família. Olha a oportunidade que nós perdemos, de desenvolvermos a habilidade, a arte, de comunicarmos uns com os outros. Porque a gente estávamos ficando a maior parte do tempo no mesmo ambiente, na nossa casa, por mais que tivéssemos, né, os nossos afazeres em home office. Isso é tão grave, meus irmãos, se vocês observarem aí, vocês devem ter visto estatísticas aí. Tem hoje um dado fortíssimo, o aumento da violência doméstica. E não assustem, meus irmãos, até de famílias cristãs.
Ora o marido, ora a esposa. Além da rixa, né, a tratativa meio agressiva, que muitas vezes acontece, que talvez é até pior do que uma agressão física, porque se torna mais invisível, né? Essas duas coisas não prestam. Vamos pensar um pouquinho sobre os mitos, rapidamente. O que é o mito? O mito é uma imagem ideal que você cria. Tem uma idealização, quando a gente pensa em família, que ela é muito comum, começa no namoro. A gente sempre namora com alguém muito perfeito. Depois que casa, a perfeição cai por terra. A menina só casa com alguém que ela acha que é perfeito, que não tem assim nada, não é? Mas quando começa a comer um saco de sal, junto percebe as imperfeições. E aí tem de ter muita coragem para falar, olha, eu sei que você não é mais o que eu imaginei que você era, mas eu quero continuar com você, eu quero te amar. Até porque a gente acredita, né, meus irmãos, que a pessoa com quem a gente se casou, se tudo andar na normalidade, é presente de Deus para nós, não é? Você acredita nisso ainda? Eu acredito plenamente nisso, meus irmãos. E Deus faz a coisa muito certinho na nossa vida nesse caso. Mas o mito é essa imagem ideal que a gente constrói. Isso é importante. O mito é uma narrativa que nós elaboramos e que se torna para nós uma verdade. Olha como que isso é, eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos entenderem isso. Você já deve ter brigado muito por causa disso, no bom sentido. Mas olha, porque você fica tranquilo se alguém falar mal da sua mãe? Se tem um motivo para a gente brigar com alguém, é falar mal da mãe da gente, não é? E é verdade. Quer ver a gente ficar meio chateado? Alguém fala do irmão da gente também, não é? Isso porque a gente sabe que ele pisou na bola muitas vezes com a gente, que até nos magoou muito, mas é família, né? Família não considera tanto essas coisas. Então, olha, isso faz parte dessa ideia do mito, dessa narrativa que a gente constrói, dessa crença que a gente tem. Mas isso é fundamental para a gente, porque isso nos organiza, isso nos dá tranquilidade. Tem um elemento de crença nos mitos que nós carregamos. Tem valores. E isso é muito importante. Mas a gente tem de entender que nenhum pacto e nenhum mito é perfeito. Nenhum mito é perfeito, nenhum pacto é perfeito. Até porque, meus irmãos, o melhor lugar para a gente se encontrar com alguém igual a gente, tem dois lugares. É na nossa casa, na nossa família e na igreja. Os dois melhores lugares para a gente se deparar com gente igual a gente. O que é isso, pastor Reinaldo? Gente igual a gente é gente que tem imperfeições. Gente que fracassa. Gente que se frustra, gente que faz o outro sofrer, gente que causa ferida no outro, é na família e na igreja. É por isso que a Bíblia, meus amados irmãos, não fala de perfeição humana, a Bíblia fala de perfeição do Senhor nosso Deus, porque nós não somos perfeitos. Então vamos aprender aqui um conceito importantíssimo. Nossa família, eu, você, nossa família, todos nós, não somos perfeitos, mas nós temos perfectibilidade. Todo ser humano está em processo de perfectibilidade. O que é isso? A gente não alcança a perfeição nunca, mas a gente está em processo de melhoramento, de aprimoramento.
lembrem dessa palavrinha. Qual que é o início dela? Tem 3 letrinhas. Perfectibilidade. O per, esse prefixo, é muito importante. Então eu vou dar uma paradinha aqui agora, para os irmãos entenderem esse processo, antes de eu continuar. Porque a gente vai ver um vídeo de 1 minuto e 13 segundos, salvo engano. Mas preste atenção na sutileza desse videozinho que a gente vai ver aqui. O que tem de acontecer na nossa família? É o finalzinho do vídeo. Se isso acontecer na nossa casa, na nossa igreja, meus irmãos, e é um aprendizado assim, fundamental, nós ficaremos nesse ponto da perfectibilidade. Certo? Vamos ver o videozinho. Posso fazer Eu estudei ciências exatas, tá? Então eu vou fazer um resgate aqui de uma coisa que pode ser uma nave espacial, mas em química, quando você tem uma molécula, para você formar uma molécula, você vai colocando átomos ali dentro. E existe um limite máximo de átomos que você pode colocar, senão a molécula colapsa. Então é por isso que a gente tem o hipoclorito, você tem o clorito, cloreto, clorato e perclorato. Você tem o permanganato, você tem o peróxido. Quer dizer, você está num nível máximo de átomos de oxigênio dentro daquela molécula. Por que eu falo isso? Porque quando você está no limite máximo, você usa o prefixo per. Permanganato, perclorato, peróxido. Uma coisa pode estar feita e pode estar perfeita. Você pode seguir ou você pode perseguir. Você pode permanecer, você pode perfazer. Per com nível máximo. Se você fala que é o amor, eu acho que o amor é o oposto do egoísmo. No egoísmo você recebe. E no amor você doa. Então se você quer doar em grau máximo, perdoa. Entenderam? Nós somos perfeitos? Não. Mas nós temos de ter na nossa vida, na nossa família, perfectibilidade. No nível máximo. Meus irmãos, sabe o que significa isso? A química não é invenção humana. Aliás, todas as coisas vêm do nosso Deus. Por isso que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Então, quando nós perdoamos, nós alcançamos o perdão de Deus também, nós temos saúde emocional e estamos preparados para viver a saúde emocional. Uma das piores dores que nós carregamos na vida, meus irmãos, é a falta de perdão, seja para dar, seja para receber. Sem perdão, não tem amor. Sem perdão, não tem possibilidade alguma de caminharmos, de processarmos a perfectibilidade que é necessária na nossa vida. E aí eu queria desfazer o primeiro pacto, ou o primeiro mito que a gente tem, que é o mito da família perfeita. Esse aí, qual que é o primeiro ali, ó? Que é exatamente esse aí, ó. Como que a gente começa? Pode passar, por favor. Lembra que eu falei quando a gente namora a pessoa é perfeita? Quando a gente começa a viver em família, casados, a gente descobre que o cônjuge da gente não é perfeito. E a gente vai conviver a vida toda com esse ser que é perfeito, que é imperfeito. Mas olha assim, ele também vai conviver com alguém que é imperfeito. O Augusto Cury tem uma frase, meus irmãos, assim que eu quero compartilhar com os irmãos. Pessoas perfeitas e casais perfeitos inexistem. A gente pode acrescentar, pessoas perfeitas e casais perfeitos e famílias perfeitas inexistem. Alguns casais podem até continuar ao longo dos anos apaixonados. Eu quero dizer para os irmãos aqui o seguinte: meu irmão, minha irmã, deixa a paixão, o amor, o afeto aumentar cada vez mais. Isso é saúde espiritual, isso é saúde emocional. Mas e às vezes lá no nosso a gente lembra do passado, mas esquece de viver isso agora, no presente.
Mas quando a gente namora, quando a gente casa, às vezes no casamento a gente fala assim, a gente olha no olho, apaixonado e diz assim, nós dois vamos formar uma família perfeita. Isso é mito. E alguns até pactuam, vamos fazer de tudo para ser a família perfeita. E isso às vezes se torna muito problemático. Quando a gente começa a conviver, a gente percebe que não está acontecendo, né? Então esse pacto, esse mito, se desfaz quando nós formamos a nossa família. Com nosso marido e mulher e com os filhos. Porque os nossos filhos também não são perfeitos, por mais que a gente gostaria que fossem. Então a perfectibilidade que é o grande segredo para nós. Isso não significa, meus irmãos, que nós queremos cair, mas que nós também não queremos ficar na mediocridade, num relacionamento fraturento, que fratura, que machuca, que quebra, que fere. Mas nós podemos, a ideia da perfectibilidade, sabe qual que é, meus irmãos? Deixa eu só afastar um pouquinho aqui, não sei se vai tirar a filmagem lá, mas deixa eu vir aqui para frente. Sabe o que é a perfectibilidade? É mais ou menos assim, olha. Às vezes a gente fica muito rígido em tudo. Às vezes a gente é muito durão, né? A gente às vezes confunde rigidez com rigor. Então o que é a ideia de perfectibilidade? É isso aqui, olha. O casal, a família que está nesse processo, é aquela família que se dobra. É isso que é a perfectibilidade. Esse ato de se dobrar, nesse caso, fala assim, tem coisa que eu posso tirar. Então eu me dobro para minha esposa se dobra para mim, eu me dobro para aquilo que não está legal na minha vida. Então esse é o movimento de perfectibilidade. É esse reconhecimento que a gente precisa ter, de encontrar um equilíbrio a ponto de falar, olha, isso aqui não está legal, eu não quero continuar assim. E não é porque o outro falou, certo? É porque eu estou entendendo que eu estou mal na minha relação com o outro. E se eu estou mal, o outro também tem de ficar mal. O outro fica mal. Não é legal. Então, perfectibilidade é essa ideia de nos dobrarmos. E isso é fundamental para nós. Toda vez que você se dobra, você dá abertura para você mesmo, mas você dá abertura para Deus trabalhar na sua vida o que precisa ser melhorado. Então a gente não cai na acomodação. Cair na acomodação, meus irmãos, é algo muito ruim para a nossa vida. Porque quando a gente se acomoda, a gente fala assim, olha, eu estou num grau de perfeição quase que supremo. E tem gente que se vê muito perfeito, né? Então, quer dizer, quando a gente não se dobra, eu permaneço na minha posição, olha, eu estou perfeito. Não há nada para mudar em mim. Não preciso fazer nenhuma modificação. Eu sou o máximo. Isso não existe. Mas a gente, às vezes, na convivência, em família, a gente acha que o outro, né, não faz nada para mudar. Que a gente insiste, persiste, olha o pé. Insiste, persiste, persevera, e o outro não está fazendo nada para mudar. Tem mulher que pensa assim do marido, tem marido que pensa assim da mulher. Aí é uma tragédia, né? E sabe o que acontece? A gente se especializa para apontar o dedo para o outro. Você não está fazendo isso, você deixou de fazer aquilo, e assim vai. E isso, meus irmãos, afeta profundamente a nossa vida emocional. Tem um outro equívoco, que é sobre o casamento. Não existe casamento perfeito, isso é mito. Mas a ideia de casamento, você sabe o que é, meus irmãos? A ideia de casamento está relacionado com a ideia de relacionamento, e as duas estão relacionadas com cimento. Lembra o texto que nós lemos aqui? Se o Senhor não edificar a casa. Imagine só se você constrói uma casa, um casamento, uma família sem cimento.
cair. Não vai se manter de pé. Mas o que é importante aqui a gente pensar? É que o cônjuge da gente, ele vai tomando a feição da gente. No casamento a gente vai se moldando um ao outro. A ideia mesmo é de tomar a forma. Mas tem coisas que a dois, né, na vida em família, a gente não pode entrar na forma. Porque entrar na forma muitas vezes significa o que na prática? A anulação do outro. A gente não pode anular o outro. Até porque o outro é criação de Deus também. Então quando eu anulo o outro, estou também negando, né, atrapalhando o potencial que a pessoa tem, que foi dado por Deus. Então no casamento não pode ter isso, não é? Então a gente pode aprender essas coisas todas a respeito do nosso casamento, da nossa família. E é um pensamento em relação a esse ponto ali, eu chamei de segundo engano sobre o casamento, né? É que há um pensamento que a gente precisa compreender, que tem muito a ver com a vida, que a gente vive no dia a dia, mas tem a ver com a palavra de Deus também. Qual é esse pensamento? Como a gente já sinalizou aqui, meus irmãos, pessoas perfeitas e casamentos perfeitos, famílias perfeitas, não existem. A gente tem que ter muito claro isso, para a gente deixar de se cobrar menos, até na igreja. Até na igreja. Mas isso não pode implicar na prática também a não perfectibilidade. Estão compreendendo, meus amados? Isso vale para a nossa família e vale para a nossa igreja. Todo casal, toda família, todo casamento já enfrentou atritos, decepções, desentendimentos. E assim, a vida vai nos mostrando que há coisas em nós que são inapropriadas, que a gente precisa consertar. Afinal, ninguém é perfeito mesmo. Não podemos esquecer daquela expressão de Adão, quando Deus faz a mulher e coloca a mulher lá junto dele. Ele olha para aquela mulher, e eu fico imaginando assim, o encontro de Deus, Adão e a mulher, e Deus coloca a mulher para ele, e ele olha para Deus, Adão olha para Deus e fala assim, olha, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. O que é isso? Que ela é idêntica a mim, apesar de ser feminina, fêmea, mulher, não é? Então isso é fundamental a gente entender. Casamento é feito de gente de carne e osso. Gente que tem história. E que constrói história. Mesmo não existindo perfeição. Um outro equívoco, o terceiro, é o equívoco sobre os filhos. Por mais que a gente goste, que a gente chame, que a gente quer bem, nossos filhos são bênçãos de Deus, como diz a Bíblia, mas eles também não são perfeitos. E aqui a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque às vezes a tendência da gente é diminuir o filho do outro para sobrepor os nossos filhos. Isso não é justo, não é? Isso não é correto. Os nossos filhos aprendem muito conosco. Mas tem pais que acham que por darem amor aos seus filhos, não precisam colocar limites. Mas a Bíblia ensina que Deus, sendo perfeito, Ele mesmo nos disciplina. Então, Ele dá o exemplo como pai. E a gente como pais, né? Nós, como pais, precisamos colocar determinados limites que fazem parte da disciplina. Mas isso não fará com que o nosso filho, a nossa filha, os nossos filhos, deixem de fazer coisas que nos atrapalham. A gente pode chamar isso de coisas erradas. E é assim que a vida continua. Mas olha aqui essa imagem, eu achei bastante legal essa imagem, né, porque às vezes a gente perde um pouquinho a paciência
no sentido do esgotamento, né? E quando a gente começa a se esgotar, aí os filhos aproveitam, porque eles nos cansam. E a gente começa a perder a energia. Mas é muito isso, né? Essa é a nossa família, na verdade. Pode passar o outro. O quarto é sobre os ensinamentos bíblicos, conversão, novo nascimento e igreja. Olha que coisa legal mesmo a gente pensar aqui. A conversão não é para nos tornar perfeitos. Você não vê nenhuma passagem bíblica, nenhum ensinamento de Deus para nós que fala assim, olha, se converte, nasça de novo e você vai ser perfeito. Não vai. O grande problema é que, por causa disso, muitas pessoas usam a igreja e a fé, a experiência com Deus, para esconder coisas muito sujas. O que não é bom. Mas a conversão, necessariamente, o andar com Deus não nos torna perfeitos. E sabe por quê, meus irmãos? Que não nos torna muito mais próximos da perfectibilidade? Porque nós estamos apropriando do amor da sociedade contemporânea, o amor que a sociedade tem vendido para nós, e abdicado do amor que é referencial para nós, que é o amor de Deus. Nós temos amado uns aos outros com o amor dessa sociedade contemporânea, mas não com o amor que vem do nosso Deus. E às vezes a igreja está cedendo um espaço enorme para um amor contemporâneo, societário, e não um amor bíblico, não um amor que vem de Deus. Volto a citar o Augusto Cury. Ele tem uma frase em um dos seus livros, que é bastante interessante, que todos nós, seres humanos, né, devemos tomar ciência do que ele diz. É como se fosse a regra de ouro para um ser humano, uma regra de ouro para uma família, uma regra de ouro para um casal, para pessoas que querem, né, ser pessoas mais saudáveis, em todos os sentidos. A palavra do Cury é a seguinte: saber que a intencionalidade não muda a personalidade. Aí eu tenho a intenção, e a gente fala assim, quando a gente erra, quando a gente pisa na bola, quando a gente comete um erro, quando a gente fracassa, mas não era essa a minha intenção. Mas o fato aconteceu. E machuca o outro, fere o outro. Então, nós precisamos tomar ciência de que a intencionalidade não é mudança. Mas qual que é a moral da história aqui, meus irmãos? É exatamente essa. Nós nos encontramos com Deus, cremos nele, nos convertemos, entregamos a nossa vida a Ele, Ele caminha ao nosso lado, mas a gente continua imperfeito. A questão é escolhermos um conserto ou permanecer no erro. No erro, jamais. Olha o limite máximo: permanecer. O novo nascimento também não nos torna pessoas perfeitas. Tudo isso, meus irmãos, é uma demonstração de que a gente é uma nova criatura lavada no sangue do Cordeiro, mas nunca perfeitos. Não pertencemos mais a este mundo, mas não somos perfeitos. A igreja, da mesma forma. A igreja não é perfeita. A igreja, nesse caso, não é uma igreja santa, ela está em santificação. É diferente. Santo só há um, que é Deus. Nós buscamos a santificação o tempo todo. Nós trabalhamos a santidade o tempo todo. O convite de Deus é para que nós busquemos essa santidade. E é bom, meus irmãos, que a gente reconheça a nossa fraqueza, sabe por quê? Para a gente continuar na dependência de Deus. E é na dependência de Deus que nós devemos viver para nós acertarmos e que não vai bem na nossa vida. Meus irmãos, dói muito em nós mudar uma pequena coisa na nossa vida. Não é verdade? Fazer uma pequena mudança é doloroso, porque a gente acreditou que aquilo estava muito bom, estava muito correto, estava muito certinho, beleza. A gente acostumou daquele jeito, mas dói a gente mudar alguma coisa pequena na nossa vida. Mas quando não vai bem, é melhor mudar do que continuar com aquilo.
Ok? Isso afeta a nossa vida em todas as dimensões, mas o foco aqui é que uma coisa pequena, mas que traz alguns prejuízos na nossa vida, e isso atrapalha a nossa vida espiritual, isso atrapalha, interfere na nossa saúde emocional. E a gente não pode continuar assim. Um outro equívoco é sobre nós mesmos, e também o outro, né? O outro aqui é sempre essa pessoa que partilha o coração com a gente, a pessoa que caminha ao nosso lado pela vida fora. Então aqui tem duas coisas, meus irmãos, super danosas a cada um de nós, seja individualmente, seja como família. Aí é o individual e é o coletivo, né? A primeira delas é o aspecto subjetivo. E aí eu volto lá àquela ideia, nós às vezes nos achamos perfeitos. E quando nós temos essa concepção pessoal, né, subjetiva, a gente acha que tudo que acontece é por causa do outro e não da gente. Jesus ensinou um negócio majestoso nesse caso. Quando duas pessoas brigam, qual delas está certa? Os discípulos, um certo diálogo, pensaram assim, não, quando duas pessoas brigam, uma só está errada. Jesus fala, não, quando duas pessoas brigam, as duas estão erradas. As duas estão erradas. Ninguém é obrigado a brigar com o outro, porque o outro quer que você brigue com ele, que eu brigue com ele. Por isso que a gente tem que pensar 2, 3 vezes, né? E quando a gente tem esse posicionamento, que é achar que o erro sempre é do outro, a gente então o que passa a fazer? A acusar o outro. Tudo que acontece tem um culpado. Tudo que dá errado é o outro. Isso a gente passa a acreditar isso no nosso modo de compreender as coisas. Isso é o aspecto subjetivo. E o coletivo? Que a gente poderia chamar o aspecto objetivo, né? Então, por achar que nós somos perfeitos, o erro sempre é do outro, o único responsável então passa a ser o outro. Eu não faço nenhum movimento para ajudar o outro a melhorar. Ele que se veja com Deus, né? Ele que acerte com Deus, porque ele é o único responsável. Mas a gente está casado, a gente é família, a gente é parceiro, a gente é companheiro, a gente está junto. Então é preciso fazer uma revisão o tempo todo. Pode passar. E o terceiro e último equívoco, é exatamente a mudança do cônjuge. É bacana isso a gente está pensando, né? E tem um pensador que eu gosto muito, é brasileiro, é um filósofo, que é o Mário Sérgio Cortella, não sei quantos dos irmãos que conhecem esse pensador, esse filósofo, e ele tem uma frase também muito legal, que pode nos ajudar, que diz assim, nenhuma e nenhum de nós faz tudo certo o tempo todo, e em todos os modos. Nenhum e nenhuma de nós faz tudo certo o tempo todo e de todos os modos. Tem momento que a gente falha. Então, meus amados irmãos, nós não podemos ver o outro, alguém da nossa família, como aquele que é perfeito, como aquele que erra o tempo todo. E para terminarmos, eu queria fazer uma consideração assim rápida aqui, de Mateus capítulo 5, 48. Quem sabe de cor? Sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celestial. Pastor, você disse o tempo todo que a gente é imperfeito. Você termina com esse texto? Eu não estou entendendo nada, pastor, mas aqui que é o segredo. Para recorrermos à Bíblia, a gente precisa entender o que a Bíblia diz para nós. Aqui a palavra grega para perfeito é teleos. Teleos. O que é isso? Vamos terminar dessa forma. O radical da palavra é telos. O que é telos? Corresponde a fim,
finalidade, objetivo. Indica que todos nós fomos criados para um propósito especial. Aí a ideia do texto é exatamente essa. De maneira tal que venhamos a cumprir a vontade de Deus aqui no mundo. Isto é, a perfectibilidade. Então, essa palavra grega traz a ideia para você alcançar a perfectibilidade da seguinte maneira. É a ideia de sacrifício a ser apresentado a Deus. Se você for lá em Romanos 8, você sabe o que é. Ou seja, o que você faz para o seu cônjuge, no sentido de melhorar a sua vida. O que você faz para a sua família, você está fazendo para o seu Deus também. Isso é a ideia do sacrifício. Então, nosso objetivo em rumo a essa perfectibilidade é isso. O que você faz para o seu cônjuge, você está fazendo para Deus. Jesus exemplificou isso de uma maneira também assim, especialíssima. Os discípulos estavam escolhendo lá o que é amar a Deus. Ele pega uma criancinha que era super desvalorizada e bota no meio dela. O que vocês fazem para ela, vocês fazem para mim. É a mesma coisa aqui. A perfectibilidade é exatamente essa. O que você está fazendo para essa pessoa que está do seu lado aí, você está fazendo para Deus. E aí a gente precisa ampliar a visão, né, meus irmãos? Lá de Efésios 24 e 25. Para a gente entender o que é essa palavra grega. E eu quero finalizar aqui dizendo que Jesus foi submisso à morte, e morte de sacrifício. Morte sacrificial. Ou seja, Jesus amou e se entregou porque Ele amava. E é por isso que Ele é amor. Nisso está a perfeição. É por isso que a Bíblia lá na primeira carta de João fala que o amor, ele trata de eliminar as nossas iniquidades. E que quem não ama, e aí você pode pensar, quem não ama o próximo, quem não ama a Deus, e assim vai, né? Não conhece a Deus. Sendo assim, meus irmãos, um dos lugares mais prediletos para cumprirmos o propósito de Deus é na família, é na nossa casa. Mas lembre-se, e eu quero terminar com essa frase agora, uma frase anônima. Vamos aprender, viu, meus irmãos? A frase é a seguinte: temos o poder de piorar os outros, não de mudá-los. Que Deus nos abençoe. Pegaram a frase? Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado.